Eu, antes de mais, queria dar conhecimento de que está connosco a chamada TV da Senhora da Hora, que está autorizada a tirar os planos que quiser, filmar como quiser, tirar as imagens como quiser. Pedi autorização ao Sr. Dr. João Cleto a perguntar-lhe se autorizava imagem, som, ou imagem e som, ou o que fosse entendido. O Dr. João Cleto teve a gentileza de dizer: façam o que quiserem, se vierem, façam o que quiserem, que eu não me importo. De modo que a TV online da Senhora da Hora fará o que quiser. Não tenho. É todo o setor para a comunicação que nós vamos ver, por exemplo, aqui. Sr. Presidente, obrigado. Meus caros amigos, começo por dizer, depois do que disseram sobre o meu currículo, a fasquia fiquei elevada e eu agora não sei se vou conseguir responder às expectativas que colocaram perante o resto das pessoas. Eu começo por um pedido de desculpa e por um agradecimento. O pedido de desculpa é que confesso-vos que eu hoje não sessões físicas, estou aí tenho aí com umas alergias e como nós estamos a avaliar pelo tempo, estamos na primavera, está aí o verão à porta, as alergias estão aí a atacar. E, portanto, peço desculpa por não estar nas melhores condições. Mas não poderia deixar de responder afirmativamente e já nos agradecimentos ao amável convite que me dirigiram para estar aqui esta noite. Para mim é sempre um prazer falar das questões da história e do património. E eu é que agradeço, porque sou um apaixonado por estas temáticas e, portanto, sempre que me dá alguma oportunidade para falar, lá estou eu. A vender o meu peixe. E a vender o meu peixe porque, para mim, a história, o património, não é uma questão de diletantismo, não é uma questão de o senhor sabe coisas da história. Não, é porque, convictamente, para mim, a história e o património fazem parte da qualidade de vida das comunidades e das pessoas. É como, eu costumo usar muitas vezes esta expressão, é como que um cimento, a partilha de uma história, a partilha de um património, parte de uma comunidade, é como que um cimento que congrega as pessoas. E isso é tão importante quanto o saneamento, quanto os bons acessos, porque viver anónimo, num local anónimo, sem referências, como todos sabem, enfim, não produz qualidade de vida, antes pelo contrário, produz desarrezamento, uma série de problemas sociais. E, portanto, o historiador tem também necessariamente que ter este papel social, esta intervenção social, de contribuir para a qualidade de vida das pessoas, divulgando e valorizando a memória das terras e das comunidades. E por isso, quando enfim, fui desafiado para estar aqui esta noite convosco, na conversa que tive com o Sr. Presidente, surgiu este tema de, mais do que o património, os patrimónios. Até porque, como todos sabem, ultimamente tem-se falado muito, por exemplo, do património imaterial. Uma série de... Tem-se falado muito da importância, por exemplo, da classificação do fado, das tradições, do património de uma terra, do património de um grupo de pessoas. Não é só a igreja, não são só as pedras, não são só os vestígios arqueológicos, não. Há toda uma outra esfera de património que não é palpável, mas que identifica as pessoas. E com esse património as pessoas se identificam também. E por isso, e confesso-vos que é um tema que eu venho trabalhando particularmente nestes últimos tempos, nomeadamente a questão das lendas. E poderão dizer, mas então um homem de base da sua formação é arqueólogo, é um homem lá das pedras, e como é que, enfim, se tem tanto interesse pelas lendas? É uma coisa palpável. Pois, mas lá está, faz parte dos patrimónios. Aliás, muitas vezes as lendas acabam por ser um pouco como uma arqueologia, ou permite uma certa arqueologia. Porque hoje em dia há muitas coisas, muitos dados sobre uma determinada terra que são lá chegados através das lendas. E eu, por exemplo, costumo muitas vezes citar todos conhecem, aquele poeta popular, analfabeto, algarvio, António Aleixo, que dizia: mentira tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Ou seja, quando contamos uma mentira, mas queremos que as pessoas acreditem nela,
melhor é ter alguma verdade pelo meio. E, como as lendas, foi exatamente a mesma coisa. Assim, para essas histórias que foram passando de geração em geração, para serem minimamente credíveis, e de facto, durante séculos, quando se contavam umas lendas, é porque as pessoas acreditavam naquilo. Passavam para os netos, para os filhos. Enfim, para aquilo ter alguma credibilidade, de facto, havia sempre ali algum fundo verdadeiro. Um fundo verdadeiro que hoje essas lendas mantêm e que, qual arqueologia, vale a pena descobrir, porque nos dizem que, por vezes, são os únicos elementos que nós temos que chegam à conclusão determinada. Bom, isto tudo aqui para falar um pouco, porque hoje também irei falar sobre lendas, mas há uma abordagem, algumas lendas ligadas à Senhora da Hora. Eu peço desculpa, de facto, estou mesmo um bocadinho tomado pelas minhas alergias. E selecionei algumas imagens, vamos trazer, que me permitirão abordarmos então aqui estes patrimónios. Um monumento da Senhora da Hora que todos vocês conhecem, que é a Fonte das Sete Picas. Mas eu diria que a Fonte das Sete Picas é também a fonte, a origem da Senhora da Hora. Como eu explicarei, provavelmente todos sabem, mas como eu pelo menos recordarei, a designação Senhora da Hora é, do ponto de vista histórico, até alguma coisa relativamente recente. É só a partir do século XVI que começa-nos a surgir esta designação, este nome do lugar, Senhora da Hora. Até aí, este espaço era conhecido por outros nomes. Aliás, na verdade, aquilo que é hoje a Senhora da Hora pertenceu durante muitos séculos a outras freguesias aqui à volta, nomeadamente a Matosinhos e a Ramalde. Mas também aqui, nos limites também com Santiago de Compostela. Mas fundamentalmente Matosinhos e Ramalde é que, enfim, abarcavam aquilo que é hoje a Senhora da Hora. E esta área era conhecida também por alguns topónimos, por alguns nomes dessas freguesias ou então lugares hoje da Senhora da Hora, como é o caso do Viso, das Azanas. Eu peço mesmo desculpa, estou mesmo mal. Este lugar, hoje, desde o século XVI, conhecemos como a Senhora da Hora, é um lugar elevado, planalto. Na voragem dos tempos, hoje corremos aí de um lado para o outro e muitas vezes não nos apercebemos ou não tomamos atenção à topografia, às elevações, aos vales e tal. Mas se todos pensarem que, de facto, aqui a Senhora da Hora é um local bastante elevado. A partir daqui, desce para todo lado, não é? Desce para lá para baixo, para o Castelo do Queijo, para a Beira-Mar, desce para Matosinhos, para o Vale do Lessa, desce para Ramal. Aliás, não sei se alguns provavelmente saberão, admito que a maior parte não, mas quando se começou a pensar, em meados do século XX, um bocadinho antes até, num aeroporto para o Porto, o primeiro local onde se pensou fazer o aeroporto no Porto foi exatamente aqui, na Senhora da Hora, no local onde depois irá surgir, nessa altura já existia a rotunda, nós agora conhecemos por da IP, a rotunda dos Produtos Estrela, e depois onde estava o bairro operário da EFANOR, onde nós temos o Norte Shopping. Toda essa zona planáltica era tão plana e tão alta que era para aí que foi pensado o aeroporto do Porto. Felizmente, na altura, houve muita gente com visão de futuro, coisa que não aconteceu em Lisboa, e que se aperceberam, calma, se construirmos aqui o aeroporto, entretanto, com o crescimento da cidade, não tarda nada, temos o aeroporto dentro da cidade. E depois, por isso, uma outra hipótese, que na altura até nem era muito valorizada, de levar o aeroporto mais para Pedras Rubas, acabou por ser o escolhido. Senão, hoje teríamos aqui o aeroporto do Porto da Senhora. Bom, mas estamos, de facto, numa zona planáltica, alta, e que durante séculos e séculos era conhecida como uma zona de nascentes de águas. O local, o centro, o coração da Senhora da Hora, durante muitos séculos, o local onde irá surgir a capela da Nossa Senhora, era mesmo conhecido como lugar da Mãe d'Água.
e lugar da Mãe d'Água, porque era um local de nascentes. A Mãe, ligado à Natividade, era um local onde emergiam uma série de fontes, ainda não eram as 7 bicas, mas uma série de fontes que depois se alimentavam uma série de ribeiros que, a partir deste planalto, desciam em direção ao mar, alimentando, nomeadamente, aquilo que já em Matosinhos conhecemos como o ribeiro do Prado, que atravessava toda a zona de Matosinhos Sul, depois em Serras, e onde hoje temos todas aquelas urbanizações, ou outros ribeiros que corriam depois por aqui para o leste. E é nos inícios do século XVI que nos vai surgir uma figura que é crucial para o aparecimento da Senhora de Orem com esta designação. É um chamado Eixo Fluminense. Matosinhos é, nessa altura, uma terra muito envolvida na expansão marítima.